Brasil tem o pior carro mais caro do mundo. E você, com certeza, pode ter ele na garagem. Hoje, no canal Artifícios Automotivos, vamos falar sobre uma das grandes distorções do mercado automotivo brasileiro. Abordada essa matéria por Pedro Kutney em sua coluna Observatório Automotivo. O Brasil, o país do pior carro mais caro do mundo, com motor 1.0 turbo, amplia lucros das montadoras, mesmo com a carga tributária mais baixa. Vamos explorar como essa dinâmica começou, suas consequências e os impactos para o consumidor. O benefício fiscal para carros com motor de 1 litro foi introduzido em 1993 como parte de um plano político que beneficiava a Fiat com seu motor Mille e acabou sendo adotado como uma estratégia popular para os veículos no Brasil. O IPI reduzido de apenas 0,1% ajudou a criar o conceito de carro popular. Mas 30 anos depois, a indústria evoluiu e os motores 1.0 se tornaram mais eficientes com a adição de turbocompressores e injeção direta. No entanto, o resultado disso foi o aumento dos lucros das montadoras, sem que o consumidor final visse esse benefício refletido realmente nos preços. O pior carro mais caro do mundo. Nos anos 2000, os carros 1.0 representavam quase 70% das vendas no Brasil. Eles eram conhecidos por sua simplicidade extrema e baixa qualidade. O programa de carro popular conseguiu expandir o mercado e motorizou muitas famílias brasileiras, mas também criou uma cultura de aceitação de carros básicos e caros. O consumidor brasileiro estava pagando caro por veículos de baixa qualidade e potência, em comparação com o que se encontrava em outros mercados. Com o passar do tempo, a pressão dos consumidores por carros melhores levou as montadoras a aprimorar a tecnologia desses motores, resultando nos atuais motores 1.0 turbo, que entregam potências impressionantes de até 130 cavalos. Porém, essa melhoria trouxe consigo um aumento nos preços que contraria a lógica do imposto reduzido. Turboflex, evolução ou lucro? A chegada dos motores 1.0 turbo nos últimos anos foi vista como uma evolução tecnológica, oferecendo mais potência e eficiência. Montadoras como a Stellantis, com seus modelos Fiat, Peugeot e Citroën, lideram essa categoria. Contudo, os preços exorbitantes desses modelos, como o Citroën C3 U, por R$100 mil, ou o Volkswagen T-Cross Comfortline 200 TSI por R$164 mil, faz o consumidor questionar se essa evolução realmente justifica os valores cobrados. Apesar de a indústria pagar menos IPI por esses carros 1.0, os preços ao consumidor final são mais altos do que os modelos com motores maiores, que pagam IPI superior. Entenderam a lógica? Isso mostra que o maior beneficiado nessa política tributária são, na verdade, as montadoras, que conseguem uma margem de lucro maior com esses modelos. Distorções no mercado brasileiro. O que vemos no mercado brasileiro é uma distorção tributária e de marketing. As montadoras vendem carro 1.0 turbo como produtos de alta performance, focando mais na potência do que na eficiência energética e nas emissões, o que é conveniente para o marketing, mas prejudica a real intenção de promover carros mais eficientes e ambientalmente amigáveis. Modelos como o Fiat Pulse, que na versão com motor 1.3 aspirado custa R$114 mil, tem uma diferença de R$9 mil para a versão com motor 1.0 turbo, mesmo pagando menos impostos. Esse padrão se repete em outras marcas, mostrando que a real intenção por trás do motor 1.0 turbo é aumentar os lucros e não oferecer uma opção mais acessível ao consumidor. IPI verde e reforma tributária. O que esperar?
com a iminente implementação do IPI verde e a reforma tributária de 2026, há esperanças de que o governo finalmente acabe com essa distorção. A ideia é que a taxação passe a levar em consideração a eficiência ambiental dos veículos, com menores tributos para os que emitem menos poluentes. Isso, se aplicado corretamente, que tem muitas distorções, inclusive os carros elétricos estão com uma carga tributária acima do que as caminhonetes a diesel, pode acabar com a política de tributação por cilindrada, que há 30 anos atrasa o desenvolvimento do setor automotivo no Brasil. Por enquanto, resta ao consumidor se atentar a essas distorções, por isso que eu trouxe a matéria para vocês aqui, e fazer escolhas conscientes ao comprar um carro. No final, quem paga o preço mais alto por essa política equivocada é o consumidor, é você aí que está atrás do vídeo, que continua comprando os carros mais caros e muitas das vezes menos eficientes do mundo. A política de IPI reduzido para motores 1.0 surgiu com uma boa intenção, mas ao longo dos anos tornou-se uma ferramenta de maximização de lucros para as montadoras, que aproveitam o benefício fiscal para cobrar preços altíssimos por veículos que, em outros mercados, custariam bem menos. Com a chegada da reforma tributária, eu não concordo com a reforma tributária, tá, gente? Mas eu estou falando por causa do IPI verde. Existe a esperança de que o Brasil adote uma taxação mais justa, acredito, focada na eficiência ambiental e que finalmente beneficie o consumidor. Estamos lascados, tá? Mas enquanto isso, que não acontece, é crucial que o consumidor esteja ciente dessas distorções, faça escolhas baseadas em eficiência e custo-benefício, e não apenas na promessa de potência oferecida pelo marketing. Afinal, no Brasil, o consumidor paga caro por um carro que deveria custar bem menos. Mas aí, meus amigos, digam aí nos comentários e sejam sinceros. Você já pagou mais caro por um carro 1.0 do que um carro 1.3, 1.4 ou até mesmo 1.6 ou 1.8? Eu já tive carro 1.0 lá no final dos anos 90, que foi meu primeiro carro, foi uma Uno Mille 1994, Eletronic. Foi muito boa, foi um carro muito adequado para a época. Carro simples, era de 2 portas, não era de 4 portas, tá? Foi meu primeiro carro. Mas tinha ar-condicionado, tinha um básico ali para manter o meu início de vida. Depois eu passei por um Palio Yong 1.0, eram todos 1.0. E aí, realmente, o que eu trouxe aqui para a matéria de vocês começou a acontecer. Inclusive, a Volkswagen vendeu. Quem teve aí carro assim? Vendeu o Gol 1.0 1000, chamado 1000, já era o bolinha e também tinha um quadrado ainda. Gol 1.0 1000, com um retrovisor só. Só o retrovisor para o motorista, o lado do carona não tinha. Quem teve esse carro aí abaixo nos comentários, eu não tive, mas digam aí se teve esse carro. Faz parte dessa política de taxação, vender um carro mais caro, pelado, sem nada, tá ok? Se forem novos, clique abaixo no botão de inscrição, não custa nada, tá? E vai dar relevância ao canal. Vou deixar 2 vídeos aqui ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.